Amigas e amigos, há algum tempo eu mostrei esse livro aqui, mostro de novo, publicado pela editora Boitempo, no Brasil, que é o diário de uma aristocrata da Lituânia. Ela participava de um movimento que tentava combater o regime do Adolf Hitler e estabelecer contatos com as ditas potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, fugindo do avanço do Exército Vermelho. A Operação Valkyria, bem conhecido, tem aí na internet, tem até um filme que fala disso. Agora, o que eles tentavam fazer ali era, ao mesmo tempo, fugir do avanço do Exército Vermelho da União Soviética e combater o regime do Adolf Hitler. Isso aconteceu aí por volta de 1944, estabelecer contato com o regime dos Estados Unidos para estabelecer ali um regime pró-americano. Essa era a ideia, a essência da coisa. Agora o livro vai revelando como funcionavam as milícias fascistas nazistas que acabaram descobrindo a trama deles, a Operação Valkyria, que foi impiedosamente massacrada pelo Hitler. Estou falando isso porque o comportamento desses fascistas, daqueles trogloditas, bolsonaristas, moristas, lavajatistas lá no Rio Grande do Sul, tem muito a ver com isso. Tem precedentes na história. É uma turma ali de zumbis. Isso que eu tenho falado, a gente precisa entender tudo o que aconteceu ali nesse contexto, Esses zumbis aí que eu já chamei aqui de Craco-Igrejolândia, que não tem nada a ver com a religião de verdade, repito e ressalto, mas são essas seitas aí fundamentalistas, de fascistas, que eles ensinam isso lá. Ensinam como traduzir a indignação bíblica em ódio, tira do contexto, esvazia as pessoas de humanismo para enfiar o ódio dentro dessa pessoa. Essa é a doutrina que eles pregam nessas seitas aí. Repito, Craco-Igrejolândia é a definição que eu acho que é perfeita para isso. Esse conceito binário, primário, da lógica bíblica, do bem contra o mal, que eles são do bem, que existem os corruptos, a classe política, a gente que veio do céu, enfim, tudo que eu tenho falado aqui, que compõe aí uma engrenagem maior, o chamado bolo da Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato. Porque a engrenagem funciona, eu já comentei aqui, que tem a graxa, que é a corrupção, que engraxa esses esgotinhos nauseabundos, antagonista, MBL da vida, que por sua vez recebe todo o produto da rataria pretoriana midiática, do cartel mafioso midiático. Essa é a engrenagem, É aquela história, que chance teria o Bolsonaro sem a mídia? A mídia fica alimentando ele, lógico que controlando, deixa aí os cachorros loucos, até um certo ponto, depois a gente vai ver se segue por aí, se segue por aqui. Essa história da indefinição, a Manuela Dávila, pré-candidata do PCdoB a presidente da República, falou muito bem, quer dizer, eles têm a roupa do rei, estão procurando o rei, E enquanto isso eles vão alimentando esse tom bilioso, beligerante, autoritário, fascista, como a gente viu com aqueles comportamentos dos cachorros loucos lá, bolsonaristas, lavajatistas, moristas lá do Rio Grande do Sul. Agora o Lula falou muito bem, não reagir à altura, ele cantou aquela música conhecida do Teixeirinha, Passo Fundo e tal. O Lula tem essa sagacidade nesses momentos de dar uma orientação política correta. Não devemos nos igualar com cachorros loucos, Isso é importante a gente ter como referência. Agora, também não podemos baixar a cabeça, denunciar firmemente quem é essa gente, de onde vem, o que faz, a serviço de quem eles estão, E principalmente quem alimenta eles, quem fica ali todo dia inoculando o vírus do ódio nesse tipo de gente, esses zumbis da Craco-Igrejolândia. Tem um editorial do jornal o Globo hoje que é muito ilustrativo a respeito, que diz que quem esperava que a tramitação de processos contra o ex-presidente Lula fosse acompanhada de tensões nas ruas, errou. Aí começa a dizer que a militância está desolada, está desolada, é sempre assim, militância, PT, petismo, esse linguajar típico de cachorro louco. Está desolada, e some-se a isso a falta de condições financeiras do PT, dos sindicatos e dos ditos movimentos sociais para mobilizar a massa. Quer dizer que se tivesse dinheiro, eles conseguiriam mobilizar a massa. Olha aí a lógica torta, de cachorro louco, de fascista. Essa ideia do mundo, é o espectro, o mundo da corrupção, esse bolo da corrupção, esse espectro da Operação Lava Jato. Como o Império Romano, fora deste mundo, tem os bárbaros que ficam fazendo pressão em cima do STF para defender o Lula, que são os fanáticos, são a militância, os petistas. Linguajar
É daí que vem o comportamento dos cachorros loucos. É importante entender o funcionamento desta engrenagem. Aí o editorial diz aqui, terminando o editorial, tudo se encaminha para que Lula, com o habeas corpus no bolso, possa fazer uma incendiária campanha eleitoral para pressionar o TSE a rasgar a lei da ficha limpa e registrar sua candidatura ilegal. Quem é que está fazendo campanha incendiária? Olha aí como são as coisas. Né? É isso, quando a gente lê esses editoriais com lupa de precisão, a gente descobre tudo, a trama, a sujeira, a lama, o que é essa gente, o que é esse mundo. É o mundo da delinquência. Se a gente quiser saber o que é a delinquência constitucional, anticonstitucional, melhor dizendo, melhor colocando, né, é só olhar para esse espectro aí. O que é a Operação Lava Jato, como diria a ex-presidente Dilma, todos soltos, num país que nós passamos há pouco tempo, do ponto de vista histórico, por um regime de latrocidas. A gente vê os que combateram esse regime, aí uns presos, outros ameaçados de prisão, enquanto a turma do regime está aí solta, todos soltos, como diria a ex-presidenta Dilma. Né? Ver Sérgio Moro solto, Deltan Dallagnol solto, Carlos Fernando Santos Lima solto e José Dirceu preso, José Genuíno preso, Lula ameaçado de ser preso. Né? O José Dirceu e o Genuíno já saíram, mas ficaram presos. Olha aí a dicotomia, a normalidade da coisa, né, do processo histórico, da civilização. É isso, né? O dicionário define o conceito de delinquência, né, como desobediência a leis, regulamentos ou padrões morais, delito, infração. Agora, qual é a referência para a gente falar em delinquência numa situação como essa? É a Constituição, o grau máximo, né, da ordem legal do país, da ordem democrática do país. Quem está pisoteando, desobedecendo a Constituição? Né? É isso. Todos soltos. Além dos criminosos confessos, né, Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa e outros. Essa dicotomia é importante. Agora, esses aí delinquentes, né, que praticam delinquência contra a Constituição, todos soltos. E quem defende a Constituição, né, estão aí sendo ameaçados. Olha aí a lógica de classes ideológicas, do regime que eu tenho falado aqui. Né? E outras coisas. Se a gente analisar, é isso que eu sempre digo aqui, a gente tem que ver as coisas por trás das coisas. A gente analisar o comportamento aí dessa gente toda, cada uma que a gente fica de cabelo em pé. Tem o caso aí, por exemplo, da 50ª fase da Operação Lava Jato, aí agora diz que vão analisar o dinheiro dos contratos da Transpetros. Eles estão atrás do que exatamente? Por que eles não concluem uma fase para começar outra? Por que ficam abrindo fases mais fases, tribunal aí sem fim, essa rosca sem fim, que é um tribunal anti-Lula? É isso. Enquanto eles não destruírem o Lula, eles não vão sossegar. A delinquência anticonstitucional. Né? E a gente pode achar pistas aí num texto aí da defesa do ex-presidente Lula, né, que foi apresentado como argumento na defesa, que fala de contatos extraoficiais entre procuradores da Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ela diz que é uma petição, na verdade, diz que a petição explora depoimentos públicos de Kenneth Blanco, então vice-procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e de Trevor McFadden, então subsecretário-geral de Justiça adjunto interino daqueles países. Diz aqui a notícia que em eventos públicos, os ex-membros do governo norte-americano disseram que colaboraram com o Ministério Público Federal de forma informal, sem passar pelos procedimentos exigidos pela lei. Isso não é delinquência? Se isso não é delinquência contra a Constituição, não sei mais o que a gente pode classificar como delinquência anticonstitucional. Tem outros casos, tem um caso aí também que é de arrepiar. Uma nota pública do Ministério Público Federal assinada pelos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, que diz aqui a nota. A propósito da notícia publicada no jornal Migalhas, na última terça-feira, 20/3/2018, sob o título Gilmar Mendes conta que procuradores do Rio de Janeiro ameaçaram Ike Batista de ser estuprado na prisão. Gilmar Mendes teria dito isso. Agora, quem vai investigar isso? Alguém viu isso na mídia? Eu não vi. Não sei se alguém viu aí, me deu um toque que eu não vi isso. Outra, o Ministério Público Federal
em Goiás diz que está apurando irregularidades na oferta da disciplina O Golpe de 1916 e a Universidade Pública Brasileira pela Universidade Federal de Goiás. Aí diz que o Ministério Público recebeu uma representação contra a disciplina, mas não informou o autor do documento. É isso, é tudo obscuro ali, essa gente, né? Quem denunciou? Eles estão apurando o que exatamente? Olha aí. É nessas obras aqui, que eu sempre deixo aqui como referência também, importante, história do século XX, tem muito disso aqui. É como era ali os procuradores, promotores, era tudo gente ligada ao integralismo. É impressionante como esses fascistas se infiltram, né, os setores corrompidos do Poder Judiciário, que eu tenho falado aqui. E tem aí outra também, uma matéria do Jornal Le País em português, fala desse José Padilha, diretor desta série O Mecanismo da Netflix, né, que é a Operação Lava Jato. Outra questão de corrupção, isso aí. Quem financia isso? Né? Essas questões todas. É isso quando eu falo aqui, né, as delinquências, a gente levantando o tapete dessa turma, que ele disse na matéria, as eleições não colocam frente a frente de partidos, e sim quadrilha. Olha aí, isso é coisa que alguém fale, a não ser delinquente lá da Lava Jato? Esse José Padilha, quem está financiando esses filmes dele aí, essas coisas todas? E quem deu procuração para ele falar esse tipo de coisa? Quadrilha? Quadrilha por quadrilha? Se for apurar, né? Como se diz, preto no branco, quem é quadrilha de fato? Ele é de uma quadrilha, com certeza, essa quadrilha de delinquentes aí contra a Constituição. Aí vem, na esteira de tudo isso, quem? Os boquirrotos da Operação Lava Jato. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima, ele tem se revelado nos últimos dias um frasista de prostíbulo. Eu vou ler algumas frases que ele publicou lá no perfil dele no Facebook. Ele disse, falando aqui citou, né, a obra O Porco Triunfante do George Orwell, que diz que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. A quais animais ele está se referindo? A gente sabe que ele está querendo falar aqui do ex-presidente Lula. Agora, quem é mesmo o animal nessa história aqui? Outra, o crime não compensa? Pelo jeito depende de quem é o condenado. Olha aí. A mudança para um país melhor para nossos filhos e netos é agora. Não quero fazer parte de uma geração fracassada. Outra, em uma república verdadeira não se mudam as leis e os julgamentos conforme a cara do freguês. Outra, o que está acontecendo é um pacto das elites. Salvem-se todos e que a política e justiça voltem a ser o que eram. É frase de prostíbulo, né? Justiça, política. Do que ele está falando aqui? Que elite? Quem é elite? É isso, né? E isso é reproduzido por aí, pelos cachorros loucos, pelo Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol é outro, né? Que eles vivem falando aí, o Deltan Dallagnol, que o Carlos Fernando Santos Lima também reproduziu, é um compadrio, né? É um conluio. O bastidor de tudo isso é muita sujeira, muita lama, que entra aí Josias de Souza e antagonistas que são, tenho falado aqui, são os preferidos deles agora, os porta-vozes deles. E não tem corrupção nisso aí? Me engana que eu gosto, né? Eles têm falado que em outros países as leis, né, determinam a condenação, aliás, a prisão após condenação em segunda instância, mas não explicam, né, como funcionam exatamente as leis nos outros países. Seria até interessante, acho que alguém deve aí uma pesquisa, é que são tantas coisas para se fazer, né, uma pesquisa sobre o que se passa realmente nos outros países para desmascarar esse discurso. Aqui é discurso de cachorro louco, para alimentar cachorro louco, né, os boquirrotos, aí de uma maneira geral, os mentirosos, que essa turma aí da platitude, né, do raciocínio binário. O Lewandowski falou aí, fez um processo aí que ele estava cuidando, ele disse que a Constituição não é mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contrarie as forças políticas do momento. Aí ele fala do artigo 5º da Constituição, né, sobre o trânsito em julgado, a presunção da inocência. Ele diz o seguinte: trata-se de princípio hoje universal da presunção de inocência das pessoas. Se é universal, por que os boquirrotos ficam citando que na Europa, nos Estados Unidos, não há a presunção da inocência? Como é que é a história toda? Eu acho que eles estão mentindo. Acho, pela lógica aqui do que fala o Lewandowski, eles estão mentindo. Agora ficam aí fazendo tabela, Deltan Dallagnol fazendo tabelinha com os esgotinhos antagonistas, Josias de Souza, né, e o Deltan Dallagnol diz aqui, a maior ameaça à Lava Jato é a discussão da prisão em segunda instância. Quem dera se a discussão em segunda instância abrisse
o caixa preta aí da Operação Lava Jato, né? Esse lodaçal de infâmia, esse pântano fétido. E isso, né? E outra coisa, falando em nome de Deus, da religião, essa questão das seitas que eu tenho falado aqui. Se o Deus dos que têm fé de verdade ouvisse isso, ele certamente estaria no inferno antes do cantar do galo, para usar aí uma frase bíblica. A Carmen Lúcia deu uma entrevista na Jovem Pan. Olha aí, não sei por que uma presidenta do STF tem que ficar dando entrevistas. Logo para quem? Esse antro de rato, da rataria pretoriana que é a Jovem Pan, dizendo que acho que o ex-presidente tem que ter o mesmo tratamento digno, respeitoso da justiça brasileira que deve ser dado a qualquer cidadão. Alguém não pode ser considerado diferente por ser mais rico ou pobre, por ser mais importante ou menos importante, por ser líder ou trabalhador. Isso não tem e não pode ter importância. Mas isso tem que ser aplicado de acordo com as normas constitucionais, não é só blá blá blá, não é só discurso de Globo. Não, como eles estão fazendo aí no caso da Marielle Franco, da vereadora do pessoal assassinada no Rio de Janeiro. Olha aí como é um jogo, né, de retórica, a engrenagem, o bolo, né? Isso ela está falando, lógico, por espectro aí que ela representa, né? Esse mundo aí da elite, da direita, o espectro da Operação Lava Jato. Aí é o caso de perguntar, o Lula é de qual elite? Ele é poderoso por quê? De onde vem o poder do Lula? Se não do apoio popular? Ele é ligado à elite, a algum grupo econômico, a algum setor financeiro, de bancos, empresariais e tal? Qual é o poder do Lula? Ele é de qual elite? E de onde vem a força que o Lula manifesta aí, se não do anseio do povo? Né? A tradução do anseio do povo, ideológico, das ideias do povo, né? De uma vida digna, né? De lutar por um país melhor, soberano, com maior justiça social, etc, etc, com democracia, o conceito de democracia. Que eles vêm dizendo aí, né? Democracia para cá, democracia para lá. Mas de qual democracia está se falando? A democracia do Lula é a democracia do povo. Não tem nada a ver com a democracia da elite, desse clube privado, dessa... Entre eles lá pode ter algum tipo de democracia quando eles não puxam a faca um para o outro. Também é comum acontecer lá. Agora a democracia do povo é o povo ter direitos, né? Como ensaiou-se nesse ciclo de governos democráticos e progressistas, agora recentemente aí dos ex-presidentes Lula e Dilma. Muito obrigado pela atenção, divulgue outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.